A paz do Senhor, Jesus, juventude! Hoje estamos aqui para trabalhar a lição 10, 5 de dezembro de 2021. Eu estou muito contente porque chegamos no último mês também do ano também e até aqui podemos dizer que Deus nos abençoou muitíssimo. Quantas experiências com Deus! Né? Estou aqui com a minha camisa aqui do nosso último evento, que aconteceu nesse final de semana que passou, onde Deus falou muito com a gente. E eu não tenho dúvida que Deus vai falar muitíssimo aos nossos corações hoje novamente. E antes de dar sequência, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Só que eu quero pedir para você fazer uma oração nesse momento diferente de todas as que você já fez até hoje. Ora com profundidade. Lembra do congresso que nós tivemos, das experiências do nosso evangelismo. Eu tenho uma certeza e uma convicção no meu coração que Deus tem muito mais para fazer através das nossas vidas. E peça isso hoje a Deus, para que Deus, durante essa escola bíblica dominical, ministre ao seu coração. Peça a presença do Espírito Santo aí ao seu lado. Já vai orando enquanto eu estou falando aqui, já vai falando com Deus aí, o quanto você o ama. Fala para Deus isso. Fala assim: Senhor, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Peça a Deus para tocar de forma profunda, te encher o ambiente onde você está nesse momento. Deus, eu oro, Deus, junto com essa juventude. Eu oro, Deus, com o seu filho e com a sua filha. E eu quero, Deus, pedir, Deus, nesse momento, que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, fale de forma profunda conosco nesse momento. Senhor Deus, nós queremos dizer que nós o amamos. Espírito Santo, nós o amamos. Meu Deus amado, ministre de uma forma como o Senhor nunca ministrou antes. Fale de uma forma como o Senhor nunca falou antes. Porque o Senhor é fonte inesgotável. Meu Deus amado, dar-nos medida recalcada, sacudida, transbordante do Espírito Santo e do poder do Senhor nesse momento. Meu Deus amado, eu não sou nada, nós não somos nada. Meu Deus, mas nós temos a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. E se o Senhor se compadecer e tiver misericórdia, e se assim o Senhor quiser tocar nos nossos corações, revelar, Deus amado, aquilo que o Senhor quiser revelar, como está escrito em Jeremias: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Meu Deus, fala conosco essas coisas nessa manhã. Ah, Deus, abre os nossos olhos de uma forma especial. Assim eu oro, esteja conosco toda essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o título da nossa lição, é o Reino do Messias, o milênio. E eu quero combinar com você aqui o seguinte: se você tiver alguma pergunta para fazer, não deixe de fazer sua pergunta, coloca lá no chat. Talvez você fique na dúvida: a minha pergunta, a minha dúvida é boba. Não, não é boba não, porque ela é sua pergunta, é a sua dúvida. Né? Então coloca no chat. Eu só quero combinar com você o seguinte: nós vamos estar respondendo no grupo nosso do WhatsApp dos jovens, assim que a escola bíblica dominical terminar, para que a gente consiga ficar juntos, se concentrar no que Deus vai falar conosco, porque eu sei que Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. O seu comentário é importantíssimo, como que eu sou edificado, como que mais gente é edificado com o que você comenta, com os versículos que você vai deixando. Então, essa interação, essa participação, porque eu sei que à medida que o Espírito Santo vai falando comigo, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo fala muito com vocês aí também. E às vezes nós ficamos com dúvida ou com vergonha. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Pode ter certeza que alguma coisa Deus tem com o seu comentário, vai edificar alguém, vai falar para alguém, vai acrescentar, vai somar, e Deus junta todas essas coisas e somos muito mais abençoados. Eu quero já convidar você a compartilhar esse vídeo,
Quero convidar você também que não é inscrito no canal, faça a sua inscrição também. Eu quero convidar você também a, nesse momento, dar uma olhadinha aí no chat, ver quem não está presente. Entre em contato, não passa mensagem não, entre em contato rapidinho. Fala, pessoal, começou a Escola Bíblica Dominical e vai ser uma bênção, porque Deus está conosco. Amém? Vamos lá então. O reino do Messias, o milênio. O texto do dia diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Louvado seja Deus. A síntese diz o seguinte: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Os objetivos da nossa lição, temos 3 propostas aqui pelo autor, que diz o seguinte: mostrar, a primeira é, mostrar que o milênio é o reinado de Cristo, de Jesus. Explicar os propósitos do milênio. E mostrar fatos e aspectos do milênio. O texto bíblico está em Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 12, e vai aparecer aí no vídeo também. Diz o seguinte: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia, ovelha viverão juntos, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do besílisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, poça por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Siná, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Amém? Irmãos, o primeiro ponto, quero aqui comentar os pontos da lição que nós teremos hoje. No primeiro ponto da nossa lição, vai falar sobre o milênio, o reinado de Cristo. E o primeiro subponto, 1000 anos de paz. O segundo, Satanás estará aprisionado. E o terceiro, quem participará do milênio? O segundo subponto diz o seguinte: propósitos do milênio. Segundo ponto, propósitos do milênio. E o primeiro subponto desse segundo ponto diz o seguinte: revelar o reinado de Jesus, concluir o plano divino para Israel e tornar Jerusalém a capital do mundo. O terceiro ponto, nós vamos ouvir falar sobre fatos e aspectos do milênio. E nesse terceiro ponto, o primeiro subponto diz o seguinte: a natureza será restaurada, o conhecimento de Deus será amplo, o milênio não é o fim de todas as coisas. Irmãos, não tem como falarmos do milênio sem a gente trabalhar a questão de
dispensações bíblicas. Até porque o milênio ele é uma dispensação. Né? Nós já aprendemos lá na lição 2, né, que desde a primeira dispensação ali, que foi a dispensação da inocência, né, até a última, que é o milênio, então são 7 dispensações. Então, o milênio, o que é uma dispensação? É um período probatório, é um período que Deus ele vai provar o homem acerca da obediência a Deus, a certa revelação da vontade de Deus. O que nós aprendemos é que em cada dispensação, Deus ele tem propósitos. Deus ele testa os homens nessas dispensações. E todas as dispensações há mudanças também. Então, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso para frente. Mas vamos já partir desse ponto que nós estamos falando hoje, tratando um evento escatológico, né, que já estamos quase chegando aos últimos eventos, né, o milênio. Então, só para nós entendermos, então, para quem chegou depois e não pegou as aulas passadas, nós aconselhamos, volte às outras aulas. Cada domingo tem sido assim, uma experiência ímpar, um aprendizado novo. E escatologia é uma sequência. Nós já falamos isso daqui. Né? Não tem como... no passado se difundir uma ideia de medo de apocalipse, né? Então, assim, porque as pessoas não tinham conhecimento, não estudavam, não se dedicavam. E essa matéria aqui é uma matéria emergente. Então, eu aconselho a você que não pegou, que chegou depois, que não pegou todas as lições, volta na primeira, vai no site da nossa igreja, lá estará todas os vídeos das lições passadas, e você vai ter um aprendizado rico, e você vai estar estudando de um assunto que nós estamos vivendo, estamos atravessando essas fases que nós estamos estudando. Né? O que eu acho assim, mais extraordinário de estudar escatologia é isso. Nós estamos falando de assuntos que está para acontecer. A última lição mesmo que eu falei de tribulação, se o arrebatamento for hoje, a tribulação para quem não é salvo começa nesse momento. Né? E o Espírito Santo me moveu muito a trabalhar mais na questão do despertamento naquela lição, para a emergência do que está para acontecer. Então pode ser que eu não conclua essa lição de hoje e o arrebatamento aconteça, a igreja vai ser tirada e quem não for salvo, quem não estiver em vida de santidade, aguardando com alegria essa vinda do Senhor, pode já entrar na tribulação. Então esse assunto é importante você aprender, estudar, até mesmo para que você ensine a outros também as coisas que estão para acontecer também. Então, irmãos, vamos já partir do ponto que nós estamos falando de um evento escatológico e ao mesmo tempo de uma dispensação, porque isso é fato e é uma verdade. Né? Quem está cumprindo aí o desafio, aluno nota 10 de escatologia, que já esse mês estudou essa parte de dispensações, sabe que nós vamos falar hoje da última dispensação bíblica, que é o milênio. Irmãos, volta na lição 1 e 2, quem quer pegar a base, as ordens dos eventos escatológicos, porque hoje eu não vou mais, eu não vou voltar, né, até mesmo para a gente conseguir se adentrar um pouco mais a esse assunto. E nós vamos precisar de evoluir mais nesse assunto agora de escatologia. Nem todas as aulas nós vamos começar a falar o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, tá bom? Para que a gente consiga reter mais no tema de hoje. Irmãos, o milênio. Nós já falamos aqui que é um evento escatológico e é também uma dispensação bíblica. Eu quero falar para os irmãos também o seguinte: existem 3 posições gerais, só que eu não vou entrar nessas outras posições. Nós vamos falar qual que é a nossa visão, né, das igrejas da Assembleia de Deus, que corrente, né, nós trabalhamos, que visão que a gente segue. Mas existem 3. Existe o pré-milenismo ou pré-milenalismo. As duas palavras são sinônimos, então você vai ouvir alguém falando do pré-milenismo ou ensinando sobre pré-milenarismo, que são a mesma coisa. Essa corrente é a que crê que o milênio
vai acontecer literalmente, ou seja, que vai ter esse período de 1000 anos exatamente. Então, é a que nós acreditamos. Mas também existe o pós-milenarismo e existe também o amilenarismo. Falar sobre essas outras correntes sem a gente conhecer a que nós cremos só vai trazer confusão. Então, o meu conselho é, vamos aprender, vamos mergulhar, vamos entender nessa visão que nós acreditamos, que é a que se encaixa de fato com a Bíblia, e futuramente, caso você tenha esse chamado aí para um ensinamento, para mestre, para doutor, aí sim você se aprofunda. Irmãos, o pré-milenarismo, ele tem também duas posições também. Tem o pré-milenarismo histórico, e tem o pré-milenarismo dispensacionalista. Esse é o que nós acreditamos. A Assembleia de Deus defende exatamente o pré-milenarismo dispensacionalista, porque nós cremos no arrebatamento da igreja, que a igreja será tirada, ela não passará pelo período da tribulação, né? Então é o que nós acreditamos, já foi assuntos das lições passadas, e nós acreditamos nessa visão pré-milenarista dispensacionalista, tanto no arrebatamento, na retirada súbita da igreja, como nós acreditamos também no milênio, como um reino literal de 1000 anos, o reino de Jesus Cristo, o próprio Jesus estará aqui na terra. Mas há correntes que não acreditam que o Filho de Deus, né, por ser quem é, com tamanha grandeza, com tamanho poder, né, sendo quem é, vai querer vir para uma terra caída, no meio de pecadores e reinar aqui. Né? Há quem diga isso, há correntes que defendam isso, que eles não conseguem acreditar nisso. Eles esquecem de olhar que Jesus, lá em Filipenses, diz que ele deixou a forma de Deus e fez-se semelhantes aos homens, se humilhou a si mesmo. Ele já fez isso, ele já veio e fez muito mais, porque agora, a próxima volta de Cristo, primeiro vai vir a segunda vinda de Cristo, que é dividida em duas fases. A primeira ele vai vir de forma invisível, que é o arrebatamento, só os santos, a igreja vai ver, vai escutar a trombeta, vai ser retirada daqui. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estarão vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Mas a segunda, essa é a forma invisível. E depois, no final da grande tribulação, ele volta de forma visível, né? Vai colocar seus pés sobre os montes das oliveiras, o monte vai se fender, né? Vai partir no meio e vai criar um grande vale e todos os olhos aí o verão. Então, eles esquecem que isso já aconteceu, que Cristo já se submeteu a coisa. Agora, nessa segunda fase, a segunda vinda, na segunda fase, ele volta para governar, para ser rei. Mas ele já veio para morrer, para se entregar, ele veio para ser humilhado. Olha só, veio para ser humilhado. O Filho do Homem não tinha nem onde repousar a cabeça. O aspecto dele na cruz, na morte, era assustador. Então ele já veio, irmãos. As pessoas esquecem isso, que Jesus já veio. Então, nós cremos e nós acreditamos, né, como as Assembleias de Deus defende, e biblicamente, não é porque a denominação defende, mas a denominação ela vai na Bíblia, e porque é bíblico. Então nós acreditamos, porque nessa visão pré-milenarista, dispensacionalista. Cremos tanto no arrebatamento como no reino milênio, o reino de Cristo de 1000 anos, onde Cristo vai estar de fato reinando em todos os sentidos aqui na terra. Irmãos, o que é milênio? Primeira pergunta que eu quero fazer aqui. Hoje nós vamos dar uma aula um pouco diferente, perguntando mais e respondendo ao mesmo tempo, porque a pergunta ela faz a gente pensar. Eu quero perguntar para você, sem olhar na revista aí nesse momento, o que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos do reino de Jesus aqui na terra. Ele, como nós já falamos, ele vai vir nessa segunda fase com a igreja. Lembramos que a igreja vai ser arrebatada, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, vai ser levado para os ares para o tribunal de Cristo para efeito de galardão. Isso vai ter aí a primeira ressurreição,
os mortos de todos os tempos já ressuscitarão no arrebatamento, desde os dias lá de Adão até o último que morrer antes, salvo antes do arrebatamento, vai comparecer juntos com os que serão arrebatados, terão seus corpos transformados, revestidos de incorruptibilidade, corpos glorificados. Terão essas pessoas que serão arrebatadas, serão levadas a encontrar com o Senhor nos ares, passarão por esse processo, terão seus corpos transformados, serão revestidos de incorruptibilidade. Vai encontrar com o Senhor nos ares, para esse tribunal de Cristo. E aí, irmãos, depois desse evento, quem é o juiz desse evento? É o próprio Cristo, e ele vai julgar as obras, né? Então nós sabemos que não é para efeito de perder salvação ou não, até porque os mortos que morreram sem salvação farão parte da segunda ressurreição depois do milênio, e vão comparecer no trono branco. Então, a igreja é levada para as bodas do Cordeiro no céu e volta com Cristo, aonde para a batalha do Armagedon, julgamento das nações, onde Cristo vai iniciar o período de 1000 anos aqui na terra. Falamos no início também que o milênio, ele também é uma dispensação. Irmãos, não tem como a gente não falar de dispensação nessa revista, nessa lição. Por quê? Porque se nós não entendermos o que aconteceu na primeira dispensação, por exemplo, ela tem muito a ver com muita coisa que vai acontecer na última dispensação. São 7 as dispensações, né? Primeira dispensação é da inocência. E na dispensação da inocência, nós vimos isso já até na lição 2, lá o que? O homem era imortal. E nós vamos ver que no milênio também vai ter pessoas também que já serão, a igreja que já vai voltar com Cristo, ela já vai entrar para a eternidade. Porque ela já passou pelo processo de transformação. Então nós vamos ver que no milênio vai haver 2 tipos de povos aqui na terra, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então vai haver aspectos da dispensação da inocência lá na dispensação do milênio. Então se nós não acreditarmos nas coisas que já aconteceram, teremos dificuldade de acreditar nas coisas que irão acontecer. Então por isso que nós precisamos de falar dessas coisas. Então lá nessa primeira dispensação, o homem era imortal. Né? O homem ele não foi feito para o perecimento, para a morte. Né? O homem ele foi feito ele não é eterno, porque o atributo de eternidade só pertence a Deus, Pai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Porque eles não têm princípio e não têm fim. Anjos são criados, anjos não são eternos. O homem não é eterno, mas o homem ele foi criado em um momento para, a partir daí, viver para a eternidade, para frente. Né? O homem foi criado a partir do momento. Então, não tem o atributo de eterno. Cristo, Jesus, o Espírito Santo, não tem início, não tem princípio, não tem fim. Né? Então, esses que recebem o atributo de eterno. Então, irmãos, precisamos olhar para as dispensações e acreditar nelas, porque acreditando nelas, é por isso que muita gente fala que não vai ter milênio, porque eles não conseguem discernir esses períodos de tempo na Bíblia. E quando um homem peca, então Deus põe a fim esse período de tempo da dispensação da inocência, e aí começa a ver a dispensação da consciência. Irmãos, olha como que é bom, quem está estudando dispensação, né, já está até na frente do meu raciocínio nesse momento. Quem não está estudando dispensação, vai ficar um pouco ainda perdido ainda. Por isso, irmãos, que nós trouxemos esse material de apoio, de dispensação, lançamos esse desafio do aluno Nota 10 Escatologia. Procura quem está fazendo o desafio, quem memorizou os eventos escatológicos, quem memorizou os versículos, quem memorizou as dispensações, as 7 dispensações. Então, quem estudou dispensação vai ver que já pegou o raciocínio das coisas que nós estamos falando, já está ligando uma coisa a outra. Então, eu incentivo você a não ficar preso só na revista, mergulha nesses assuntos do aluno Nota 10 Escatologia, porque você vai entender muita coisa. Então, quando eles pecam, os nossos pais, Deus põe a fim a um período, começa o segundo período da consciência. Agora, o que acontece? Quem era imortal, né, quem não morreria, quem não sofreria dor, a terra que não tinha
os efeitos catastróficos que aconteceu na terra, né, que nós vemos hoje. A terra não está no seu estado natural, né, a natureza vegetal não está no seu estado natural, a natureza dos animais também, tudo foi afetado, a ferocidade dos animais. Na dispensação da inocência, Adão e Eva conviviam com qualquer animal feroz que você conhece hoje. Na dispensação da consciência para frente, eles já não poderiam mais viver. Né, os animais já mudaram também seu comportamento, tiveram suas naturezas alteradas por causa do pecado, e aí já veio também a questão da ferocidade. Quando chegar lá no milênio, isso muda de novo. Olha só que coisa interessante, como que uma coisa é ligada à outra. Né? Então, houve o período da consciência, depois veio o período de governo humano, que foi a terceira dispensação, veio a quarta dispensação, que é a da promessa, e ali Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus cria a nação de Israel a partir desse momento. Até então, na Bíblia, você não ouve falar de uma nação de Israel. E depois veio a dispensação da lei, e na dispensação da lei, aí sim que Deus traz... começa a trabalhar com a nação de Israel na intenção de Israel ser um reino sacerdotal. Israel peca nessa dispensação, Deus tira esse direito deles, só que lá no milênio, esse Israel vai passar a ter esse direito nessa dispensação. De fato, lá no milênio, aí sim, isso que era já o desejo de Deus lá na dispensação da lei, vai acontecer, e não pode acontecer por causa do pecado, vai acontecer agora no milênio. E no milênio, o remanescente que será salvo de Israel, aqueles que vão passar na grande tribulação e vão ser salvos, que vão entrar para o milênio, eles vão se tornar reino sacerdotal, o que era projeto já de Deus. Então, tudo está muito ligado, né? Então, precisamos de ter esse conhecimento mais a fundo. Não dá para a gente esmiuçar muita coisa aqui hoje, mas nós vamos ter que falar um pouco mais sobre o milênio. E depois, e é aí que surge todos os reis que você ouve falar de Israel, todas as pessoas famosas, todos os profetas que vocês estudaram no trimestre passado, os profetas menores, os profetas maiores, né? Os legisladores de Israel, né? Davi, Salomão, todo mundo que você ouve falar de nomes importantes surge nessa dispensação aí da lei. E aí Deus começa a trabalhar com Israel, Deus começa a ensinar Israel a ser nação, cria leis cerimoniais, cria leis políticas. Olha só, Deus, os primeiros tratados de leis da civilização, o próprio Deus criou, Deus deu isso, foi dando a Moisés, Deus foi criando leis civis, né? Então Deus foi criando essas leis, né? Desde as cerimoniais, leis civis. Então Deus foi criando essas coisas. Aí as pessoas duvidam e falam assim, mas Jesus ele vai no milênio reinar de forma só na questão espiritual, na questão que nós chamamos religiosa, né? Não, Jesus Cristo ele vai reinar. Assim como Deus deu as leis civis lá para Israel na dispensação da lei, no milênio, Jesus Cristo ele vai estar reinando também, politicamente também. E nós vamos estudar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre o milênio, um pouquinho mais para frente. Então veio a dispensação logo depois da dispensação da lei, irmãos, aí sim uma coisa interessantíssima, irmãos, como que isso é grandioso. A dispensação da graça, da igreja ou do Espírito Santo, que é a dispensação que nós vivemos, quem inaugurou essa dispensação foi o próprio Jesus Cristo. Ela começa no Monte Calvário, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, tudo que os profetas fizeram, tudo que aconteceu lá que vocês ouviram falar que os discípulos fizeram, aí acaba o período da lei, já não precisava mais daquelas cerimônias, quando o homem pecava, ter que levar as oferendas, né, que era exigida para aquele tipo de pecado, tinha que levar no sacerdote, para levar a Deus, para interceder por ele a Deus. Olha só, na dispensação passada, uma dispensaçãozinha só, antes da nossa, o povo, ele não ia direto a Deus. Ele ia ao sacerdote da época, aos levitas da época, né, lá que Deus instituía aqueles que seriam o sumo sacerdote ou o sacerdote. Então, eles iam a esses, levavam suas oferendas, e esses que iam fazer o ritual para interceder por eles diante de Deus. Quando muda a dispensação, olha que coisa maravilhosa acontece. Cabe essas normas cerimoniais, e agora nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, e hoje, desde aquele período lá, logo quando mudou a dispensação até hoje, nós podemos ir direto a Jesus Cristo.
E o mesmo poder que está em Jesus Cristo agora opera também em nós. Tanto é que quando Jesus Cristo ele saiu da terra, ele falou assim que ele ia para o Pai, deixaria um outro Deus, deixaria um outro Consolador do mesmo nível que ele. Então Jesus subiu, o nosso Deus subiu. Jesus ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mas deixou um outro Deus, e nesse momento esse Deus está aqui conosco, e nesse momento esse Deus está aí na sua casa, está aí onde você está assistindo essa aula, com você do seu lado. E é por isso que quando nós saímos para evangelizar, nós vimos no último final de semana coisas tremendas acontecendo. Quem estava na rua evangelizando pôde perceber a grandeza de Deus. No sábado aconteceu com a gente uma coisa grandiosa, e quem estava lá sabe disso nas ruas. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito, que Deus colocou durante o dia uma nuvem como uma coluna à frente deles, ali guardando eles. Aquela nuvem representava a presença de Deus, a glória de Deus estava ali, guardava eles do calor do sol, como depois a coluna de fogo à noite. Irmãos, sábado nós tínhamos a mão de Deus andando sobre nós, tinha uma nuvem de Deus de glória sobre nós. Que coisas tremendas aconteceram no evangelismo, e quem foi para a rua não voltou mesmo. A história de todo mundo mudou naquele dia. Quem chegou para o culto do sábado à noite recebeu muito de Deus, teve muito de Deus. Mas irmãos, quem participou do evangelismo já entrou fervendo no culto, foi diferente. Domingo, Deus fez coisas mais tremendas ainda. No evangelismo, Deus trouxe revelações, Deus mostrou o que estava fazendo com a juventude, mudando o nosso nível de evangelismo. Falou no sábado o que ia acontecer. No domingo, antes de sair para evangelizar, nós falamos o que ia acontecer, e quando nós voltamos com os resultados para o louvor do nosso Deus, e a vida de muita gente mudou. E vai fazer mais ainda. Por quê, irmãos? Porque nós temos esse livre acesso a Jesus Cristo. O Deus que ele falou que quando ele subisse ia deixar conosco, está conosco, está nessa juventude, está do seu lado. E é por isso que você está recebendo ousadia, está recebendo os dons, a sua história está mudando, a história da juventude está mudando, a história da igreja está mudando, a história de Cariacica, do Espírito Santo, do Brasil está mudando, porque nós estamos disponíveis ao lado desse Deus que está conosco nesse momento. Então, essas coisas maravilhosas. Então, quando muda as dispensações, essas coisas tudo vão acontecendo, e nós vamos passando a ter direito às coisas daquela dispensação. Por que hoje nós podemos fazer as coisas que aconteceram no evangelismo passado? Porque foi permitido por Jesus dentro dessa dispensação. Ele falou assim: olha, aquilo que vocês pedindo em meu nome, crendo, não duvidando, vocês receberão. Isso Jesus colocou nessa dispensação. Na dispensação da lei, o povo não podia fazer uso desse nome de Jesus. Meu Deus, irmãos! Meu Deus, na dispensação lá da promessa, na dispensação lá do governo humano, eles não podiam fazer isso. Não teve nenhuma dispensação que ninguém pôde fazer o que nós podemos fazer. E muitas vezes nós estamos incrédulos, estamos tímidos, achando que Deus não vai nos usar, mas Deus quer usar a sua vida, quer usar você. Eu não tenho dúvida das coisas maravilhosas que Deus fará nesse tempo, e eu sei que você também não tem mais dúvida, porque Deus já tem testificado isso no seu coração. É por isso que Deus falou: olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nenhum dano lhe sucederá, tudo que ligardes na terra. Olha só, tudo isso foi dado para essa dispensação. Tudo que vocês ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Irmãos, é por isso que nós falamos: sai demônio em nome de Jesus, e o demônio tem que sair, porque essa autoridade foi dada para o povo de Deus, para aqueles que aceitaram a Cristo, que aqueles que creem no nome de Jesus. Foi dada para essa dispensação. Só que vai chegar o tempo que isso vai mudar. A igreja vai ser arrebatada, vai vir um período de 7 anos da grande tribulação. E aí entra o milênio. Quando entra o milênio, essas coisas mudam também. E aí começa a mudar. Lá já vai ser novas normas, e é o que nós vamos ver daqui para frente. Como que eu sinto a presença de Deus? Eu não tenho dúvida que Deus está aí do seu lado, falando muito ao seu coração nesse momento. Essa dispensação é uma das dispensações mais tremendas. E a dispensação que virá também, nós estaremos nela, vai ser uma dispensação, uma das maiores e das mais gloriosas, e uma das mais grandiosas dispensações.
Irmãos, se hoje nós podemos ver coisas grandes acontecer, se nós temos experiências maravilhosas com Deus hoje, irmãos, imagina o que vai acontecer na dispensação do milênio, irmãos. Porque o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele vai estar reinando na terra. Deixa eu falar mais para frente. Eu vou falar mais para frente sobre isso. Vai ser uma dispensação, milênio será. Se prepare, igreja. Se prepare para encontrar com o seu Senhor. Se prepare para encontrar com Jesus Cristo. Se prepare para encontrar com o seu Deus. Porque o que há de vir, aqueles que serão salvos, irmãos, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós reinaremos com Cristo, irmãos, com Cristo, com Jesus, irmãos. Que coisa grandiosa será. Vai ser uma das dispensações mais tremendas. Vai ser uma das dispensações mais grandiosas. Será um dos melhores tempos de todos da história da terra. O milênio vai ser o paraíso, o novo paraíso de Deus aqui na terra. Vai ser algo que não tem como pensar, como imaginar. Nós temos rudimentos. O que nós vamos estudar aqui é rudimentos. É apenas uma amostra, uma pequena amostra porque é muito mais, irmãos. Deus é muito mais. Deus é muito grandioso. Nós não temos como falar com palavras, até porque a Bíblia nos limita e não podemos ir. Agora pensa vocês, todas essas dispensações passadas, se o Éden foi um lugar já chamado de paraíso, agora imagine a última dispensação, onde o próprio Filho de Deus agora, que primeiro ele veio e sofreu, padeceu, pagou o preço dos nossos pecados, tirou a nossa culpa para nos dar autoridade, para irmos e ganharmos vida para Jesus Cristo. Ele veio para isso. Ele veio para tirar as nossas acusações. Quantos estão travados, não estão mais em pecado, não estão mais em erro, já abandonou. A Bíblia fala para nós deixarmos os nossos pecados, confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Há uma autoridade de Deus sobre sua vida hoje, há um poder de Deus sobre sua vida hoje. Ore mais, jejue mais, busque mais a Deus, se sacrifique mais para uma intimidade com Deus, e você vai experimentar coisas ainda maiores. Então Jesus ele veio para tirar essa culpa, para tirar essa dor, mas para pôr sobre nós também uma graça, para pôr sobre nós autoridade, para pôr sobre nós também poder. E hoje essa autoridade repousa sobre nós, a autoridade no nome dele mesmo. Padeceu sim, morreu sim, mas ele sabia, o poder de Deus estava com ele, o Espírito de Deus ressuscitou ele, e hoje ele está vivo, Jesus está vivo, ele vive, e o mundo precisa saber que Jesus vive, o Brasil precisa saber que Jesus vive, e Jesus precisa ser glorificado através da sua vida. Aleluias, louvado seja Deus. Ele veio para isso, sofreu, mas agora Jesus vai vir para reinar, irmãos. Agora Jesus vai vir para pôr ordem. Agora Jesus vai vir para mostrar o que ele sempre teve e não quis mostrar lá no passado. Porque ele falou lá perto da crucificação dele, quando Pedro foi tomar as dores para ele não ser crucificado. E Jesus falou assim: Pedro, se eu quiser, pode parar, Pedro. Eu vim para que isso acontecesse mesmo. Olha só a obediência de Jesus e cumprir o chamado dele, o ministério dele. Deixa eu falar, cadê a sua obediência para você cumprir seu chamado e seu ministério? Ele tinha que padecer, ele teve que abrir mão de uma autoridade, de um poder, de uma glória que ele já tinha. Ele não estava preocupado de mostrar para o mundo a imagem dele, de um Deus grandioso, de um Deus glorioso, mas ele estava preocupado com a missão dele. Quantos de nós não cumprimos nosso chamado, a nossa missão, irmãos? Porque nós estamos preocupados, se eu orar pela pessoa e a pessoa não ser curada, o que as pessoas vão dizer de mim? Não importa o que as pessoas vão dizer de nós, irmãos, mas nós temos que orar. Se não for curado hoje, ora depois. Se não for curado hoje, amanhã vai ser curado. Cumpre o seu chamado, cumpre o seu ministério com ousadia, cante com ousadia, louve com ousadia, toque seu instrumento com ousadia, põe seu propósito. Você que é músico, eu vou tocar, eu quero que aconteça o que aconteceu no dia de Davi. Quando eu tocar, eu quero que os demônios saiam. Quando eu cantar, eu quero que os enfermos sejam curados. Quando eu orar pelas pessoas, eu quero que o nome de Jesus seja glorificado e as pessoas fiquem pasmadas no meio da rua. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse?
Jesus não se preocupou em mostrar com a aparência, não se preocupou que ele poderia chamar, rogar ao Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos. Uma legião na conta romana era de 2.000 a 6.000 soldados. Olha quantos anjos poderiam vir para socorrer Jesus. Mas ele foi obediente ao chamado. Seja obediente, jovem, ao seu chamado. Deus tem muito mais para fazer da sua vida. Você é mais. Você é mais do que você imagina. O poder de Deus que está em você é muito mais do que você imagina. A autoridade que Deus já pôs é muito mais. Olha o que Jesus Cristo já determinou de autoridade. Estuda a dispensação. Estuda. Deus é mais. Querido, então agora no milênio Jesus volta para reinar. Pensa você agora, um Deus agora que volta para a porta, para mostrar sua majestade, para mostrar sua grandeza, para mostrar seu poder, para mostrar sua autoridade. Pensa Jesus Cristo, o Deus poderoso, agora fazendo isso. Se lá no início, lá no Gênesis, ele falou assim, haja luz, havia luz. Agora pensa ele chegando no milênio e colocando, haja, faça, aconteça, cresça. Irmãos, nós vamos fazer parte desse momento. Hoje nós estudamos, mas nós veremos. Domingo passado saímos da igreja para evangelizar, nós falamos, olha, Deus não sabe, mudou de nível. E agora o próximo ponto vai ser endemoniamento. Pessoas vão cair endemoniadas para que elas sejam libertas e sejam tratadas, saradas. E ao mesmo tempo aqueles descrentes que veem, o nome de Jesus vai ser glorificado. Isso vai acontecer. Nós saímos falando que isso ia acontecer quando voltamos com essas coisas acontecendo. Nosso congresso foi muito mais do que o que aconteceu somente nos cultos. Se fosse só o que tivesse acontecido nos cultos, teria sido coisas grandiosas. Mas foi muito mais. Eu quero convidar você, que ainda não foi para nenhum evangelismo. Você não tem noção do que você está perdendo. O quanto Deus está capacitando pessoas que estão disponíveis. Não é porque está disponível, talvez você vai saber porque ela está disponível. Disponível é porque o coração está inclinado para isso. Não é porque não tem nada para fazer, não. É porque está abrindo mão das suas próprias coisas por amor ao reino de Deus. Está se sacrificando. Quantas pessoas estão aqui, mas estão se sacrificando, entendendo o que Jesus Cristo fez. Ele foi sacrifício vivo, Cordeiro de Deus. E às vezes nós não queremos se sacrificar. Deus está dando ousadia, Deus está dando dons, Deus está aperfeiçoando, dando coragem. Irmãos, tem coisas acontecendo. Então, o reino milenar será um reino maravilhoso. Então, nós já falamos aqui o que é milênio, que é um período de 1000 anos, literal, onde Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou. Irmãos, é importante falar isso. Jesus morreu, ressuscitou. O corpo que morreu torna a viver. Ressurreição é isso. Não é uma reencarnação, não é espiritismo. Vem em outro corpo, não, é o corpo que morreu, o corpo que foi enterrado, esse corpo torna a viver, torna a ter vida, e esse corpo é transformado, revestido de incorruptibilidade, glorificado. Então, Jesus volta, e ele instala o milênio aqui na terra, no final da grande tribulação, ali na guerra do Armagedon, julga as nações ali, e ali passa a ter o primeiro dia do milênio na terra. Também falamos que é uma dispensação. Onde será o milênio? No céu? Não, o milênio vai ser na terra. Nós falamos que é uma dispensação. Irmãos, todas as dispensações até hoje, nós estamos vivendo a dispensação chamada da graça, ou da igreja, ou do Espírito Santo. Começou lá no Calvário, acaba no arrebatamento. Então, é na terra, todas as dispensações foram na terra. O milênio também será na terra. Tanto é que Cristo ele volta com a igreja que foi arrebatada. A igreja, nós irmãos, voltaremos com Cristo, aleluias. Dá para você ter ideia disso? Deus bom, irmãos. O milênio já é o fim de todas as coisas. Então, quando viu o milênio, já é o estado eterno? Não, irmãos. Quando viu o milênio, não é o fim de todas as coisas ainda. Lembramos que nós vamos viver no milênio. A última dispensação e é um evento escatológico. Quem memorizou os eventos escatológicos aí, sabe que ainda depois do milênio tem o quê? Tem a última revolta de Satanás.
tem o julgamento do trono branco. Aí sim, o julgamento do trono branco é que todo mundo chama de juízo final. Popularmente conhecido, chama juízo final. O que é o juízo final? Julgamento do trono branco. Lembrando que Cristo é o juiz de todos os tribunais, desde lá do arrebatamento, que com a igreja, e agora quem vai comparecer no trono branco é exatamente aqueles que farão parte da segunda ressurreição, aqueles que morreram e não foram ressuscitados na hora do arrebatamento, de todas as épocas, vão comparecer diante de Cristo, para serem julgados, condenados e ir para o inferno. Olha só que muda todo o tom do julgamento. No arrebatamento compareceu a igreja para receber galardão. Você será recompensado. Agora, quem zomba de você, quem zomba do evangelho, quem zomba de Cristo, vai comparecer no trono branco para ouvir a sentença, porque está indo para o inferno, porque Deus é justo. Vai dar a eles ainda, a sentença deles ainda. Então, o milênio não é o fim ainda. Há eventos escatológicos para fim, depois do juízo final, que vem novos céus e nova terra. Pelo menos 3 grandes eventos marcarão o início do milênio. Quais são esses eventos? A volta de Jesus com a igreja, né? Lembra que a igreja foi arrebatada, passou pelas bodas, foi para o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Vai estar acontecendo na Terra um período de 7 anos de grande tribulação, e no final desse período de muita aflição aqui na Terra, de muita aflição, e essa lição foi dada, né? É um período onde que 7 selos, 7 trombetas, 7 taças de juízo de Deus, da ira de Deus, gafanhotos em forma de demônios, vai estar atormentando as pessoas vão querer morrer nesse período, vai ter um período que elas vão desejar morrer, não vão conseguir morrer, vai acontecer coisas tremendas de angústias, de dores, de juízo de Deus nesse período, e aí sim, no final desse período aí vai ainda haver o Armagedon, uma guerra que vai acontecer, e aí quem for absorvido ali no julgamento das nações entra para o milênio. Então isso aí Jesus volta exatamente nesse momento com a igreja. Vai haver também nesse período, quando Jesus voltar com a igreja, o anticristo, o falso profeta, eles serão julgados e já vão ser lançados no lago de fogo. Irmãos, existe inferno e existe lago de fogo. Na grande tribulação, no final, quando Jesus for iniciar o milênio, ele vai pegar o anticristo, as 2 bestas, o anticristo e o falso profeta, já vai julgar e já vai lançar no lago de fogo, nem no inferno, já vai para o lago de fogo. Mais para frente, nós vamos ver, lá na frente, depois do milênio, aí nós vamos ver que o inferno e a morte serão também lançadas no lago de fogo. Então quem já está no inferno hoje está em sofrimento e angústia. A angústia vai aumentar. Se prepare, vigiem, orem, fujam de toda a aparência do mal, porque é terrível essas coisas. Então, nessa volta de Jesus no início do milênio, o diabo, Satanás, ele é preso por um período de 1000 anos. E vai haver o julgamento das nações, aquelas nações que serão absolvidas, elas entrarão com Cristo para o milênio. Então, vai entrar povos naturais para o milênio. Olha só, aqueles que conseguirem passar todas as catástrofes da grande tribulação, que vai morrer muita gente, estudamos sobre isso. Então, eles vão entrar para a grande eles vão entrar para o milênio, os absolvidos. Os julgados já serão lançados direto no inferno. Onde será a capital do reino milenial de Jesus Cristo? Será no céu ou na terra? Irmão, será na terra, será em Jerusalém. Lembramos que Jesus ele vai vir do céu, ele já está no céu. Então ele vai vir, a segunda fase da segunda vinda de Jesus com a igreja, para instalar o milênio na terra, e a capital será Jerusalém. Quem participará do milênio, irmãos? Olha que pergunta interessante. Quem é que vai participar do milênio? No reino milenial haverá 2 grupos distintos de pessoas. Presta atenção, aqui na terra. A igreja glorificada, olha só, a igreja ela foi para o céu, lembra? Foi para o céu, foi revestida de corruptibilidade, teve seu corpo transformado, foi glorificada. Agora ela volta com Cristo. Ela vai voltar para a terra. E as pessoas naturais da terra que vão ser absolvidas do julgamento das nações,
Povos comuns estarão no milênio. Então nós teremos dois tipos de povos vivendo simultaneamente aqui na terra. A diferença é que a igreja, a Bíblia diz que ela volta para reinar com Cristo. Que coisa interessante, né? Porém, irmãos, a igreja volta para a terra, mas ela não torna a ter o aspecto das pessoas da terra. Ou seja, o corpo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, era um corpo glorificado. Grandezas aconteciam. Até que quando os discípulos, eles estavam trancados com medo do que já tinha acontecido, e eles com medo de acontecer com eles também, se trancaram dentro de um lugar, eles estavam lá reunidos, a Bíblia diz que Jesus ele passou pela parede. O corpo que ressuscitou, glorificado, transformado, esse nosso corpo aqui, porque o Jesus tinha um corpo igual ao nosso, né, ele se fez aspecto de homem, passou pela parede. Tomé pôde tocar no corpo, não era um espírito, não era uma sombra, não era um vulto, ele tocou, Jesus mandou tocar, ele tocou, apalpou, mas só pode acreditar nessas coisas, irmãos, crente que tem fé, quem acredita na Bíblia, quem fará parte do reino de Cristo no milênio, os salvos transformados que já estarão com os corpos glorificados, falamos anteriormente, os judeus salvos da grande tribulação, os gentios absolvidos, que gentios são povos de outras nações que não são israelitas, judeus, né? De todas as nações que serão absolvidos do julgamento das nações, entrarão para o milênio, além daquelas pessoas que vão nascer durante o milênio. Então, o milênio vai ter esse tipo de pessoas, são essas pessoas que vão fazer parte. Como serão os corpos dos salvos que virão do céu com Cristo durante o milênio? Como que serão? Irmãos, nós já falamos, vai ser como Cristo. O que aconteceu com Jesus após a ressurreição dele, vai ser esse corpo que nós teremos também. Vai ser palpável, vai ter matéria, porém, é um corpo glorioso, né? Jesus passou pela parede, que nem eu falei anteriormente. Como será o desenvolvimento das pessoas que não foram transformadas durante o milênio? Como será, irmãos, a vida dessas pessoas que foram absolvidas do julgamento das nações, que não têm corpo glorificado? Como será? Eles vão entrar para o milênio, o corpo deles serão transformados, glorificados, igual o da igreja que vai voltar com Cristo? Não. Elas vão entrar com corpos que ela tem hoje. Pensa, se for hoje, passou a grande tribulação, essa mesma matéria que nós temos hoje vai ser que nem os nossos corpos hoje, serão corpos comuns. Porém, vai acontecer coisas grandiosas, né? O período de vida de uma pessoa no milênio vai ser como lá nas primeiras dispensações. Você lembra de Matusalém, morreu com 969 anos? Quantas pessoas viviam com 600, 700, 809 anos? Isso já aconteceu, vai tornar a acontecer de novo. Por isso que eu falei que aspectos das dispensações passadas da primeira dispensação vai acontecer, das primeiras dispensações, irão acontecer lá no milênio. Mas são pessoas comuns. Haverá nascimento e morte no milênio? Essa pergunta, né? É o reino que Cristo estará. Irmãos, vai haver morte. Porém, assim, vai ser uma exceção. Ouvir falar de morte no milênio vai ser aquela notícia assim, houve uma morte. Mas vai haver morte, porque tem pessoas naturais. Então, aqueles que voltam do céu com o corpo glorificado vão morrer? Irmãos, não, irmãos. Esses não tornam mais morrer. Lembra que esses já passaram já por todos os processos dos eventos anteriores que nós já falamos. O corpo já foi transformado, já foi revestido de incorruptibilidade, não é mais corruptível, não é mais perecível. Agora, os povos naturais, vai acontecer de alguém morrer, de velhice, ou morrer por alguma outra coisa, por desobediência, porque nós temos passagens bíblicas que afirmam desobediência nesse período também. Vai haver nascimento? Vai. Isaías 65:20 diz, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumprem os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Ok, esse versículo aqui fala do milênio, o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então vai haver pecado também, olha só, no milênio também vai haver pecado. Vai ser aquilo, mas vai haver. Não vai ser nessa escala, até porque o diabo ele vai estar preso, Satanás vai estar preso. Não vai ter mais as bestas, porque elas já vão estar lançadas no lago de fogo.
Israel no milênio. Irmãos, qual o propósito de Deus com Israel no milênio? É até um dos pontos da nossa lição. Haverá um grande derramamento do Espírito, primeiramente sobre Israel durante a grande tribulação. Né? Que vai haver aquela grande conversão, os remanescentes ali vão chorar, né? Nós já vimos esse assunto, né? Vão reconhecer agora que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, esse povo vai entrar para o milênio. Então, há um objetivo de Deus desse derramamento do Espírito Santo, e eles vão chegar assim no milênio. E isso se estenderá, esse enchimento, esse derramamento do Espírito Santo, se estenderá sobre Israel durante o milênio. Deus disse por meio de Ezequiel, olha só, 39, 29, nem esconderei mais a minha face deles quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Israel possuirá toda a terra prometida. Olha um outro propósito de Deus. Era propósito de Deus lá nas dispensações da lei. Desde a dispensação passada. Agora vai se cumprir no milênio. Então, Israel possuirá agora definitivamente toda a terra prometida. Os servos de Deus galardoados participarão do reino de Cristo em toda a terra. Contudo, uma organização por estado será feita pelo Senhor, tendo Israel como ocupante do território que o Senhor tensionou entregar-lhe no passado, isso é, desde o Mediterrâneo até o rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versículo 18, Gênesis 17, 8, Êxodo 23 e 31, Ezequiel 48, você pode estar acompanhando na sua Bíblia. Qual é um outro propósito de Deus com Israel também, no milênio também? Haverá amplo conhecimento do Senhor. O evangelho será pregado em todo o mundo pelos discípulos do Senhor. Além disso, virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine, olha só, o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, Jerusalém, capital do reino de Cristo na terra. Então, nós vamos ver aí que aqui fala sobre, inclusive, um outro assunto importante. Haverá outras nações. Então, aqui em Isaías 2:3 nós estamos falando. Então, aqui prova também que haverá outras nações. Esses povos das outras nações, que serão absolvidos do julgamento das nações, terão seus países, terão seus estados, haverá suas cidades. E eles vão a Jerusalém de tempo em tempo para ouvir as leis do Senhor. Tanto as leis civis, como as leis também espirituais também. Quais os benefícios, irmãos, para a humanidade? O que vai acontecer? Acaba-se essa dispensação aqui que nós vivemos hoje, vem o período da tribulação, começa o milênio. Quais são os benefícios para a humanidade? Não vai haver mais guerra. Hoje nós vivemos conflitos, hoje nós vivemos guerra, não vai haver mais guerra. Ninguém reclamará de injustiça por parte do rei, porque Jesus será um rei justo, um governo justo, um governo teocrático. Nós vamos tornar até um governo teocrático. Isso já aconteceu no início de Israel, quando Deus formou o Estado de Israel, lá no período da lei. Então, o governo era teocrático, ou seja, era Deus que governava. Depois o povo quis rei, né, que veio Saul, veio Davi, Salomão, que reinaram cada um 40 anos. Depois disso, eles pediram rei. Que foram os primeiros reis, né, esses três aí, né, que até então havia legisladores, que Samuel foi o último, né, que Deus usava esses homens. Né, Deus que estava na direção do governo político da nação naquele período. Mas eles quiseram rei, e aí veio esses três reis, foram os primeiros 3 reis de Israel, 40 anos cada um. E agora, no milênio, Jesus Cristo vai estar governando sobre todos os povos da terra. Não haverá mais guerra, haverá muita fertilidade no gênero humano, todos terão um lugar onde morar, não vai haver mais desigualdade social, todos terão moradia. Haverá longevidade e saúde para todos, nós já falamos isso, você viu lá que o texto que nós lemos, um jovem morrerá de 100 anos. A morte, pois, será uma exceção e não uma regra, nós já falamos sobre isso. Não haverá instinto de ferocidade dos animais. Irmãos, hoje há animais que nós não podemos nem chegar perto. No milênio isso não mais vai acontecer. Você vai poder brincar com o leão, você vai poder brincar com uma onça, você vai poder chegar perto de animais que você hoje não pode chegar de forma alguma. Os animais estão hoje debaixo de maldição, desde o pecado, desde a queda. Então no milênio isso muda, torna a ser normal de novo, eles vão voltar a serem mansos, vão voltar a serem inofensivos novamente, vão comer agora vegetais, não vão mais, como que nós hoje vemos, a lei no reino animal, né? Um devorando o outro e por aí vai, isso acaba também.
não haverá, a natureza, ela vai ser restaurada. Irmãos, há lugares bonitos hoje. No milênio você vai ver como que é muito melhor. O pecado vai desaparecer da terra, vai haver quem peque, mas o pecado vai desaparecer, até porque nós já falamos, Satanás, que é o tentador, ele estará amarrado, ele só vai ser solto no final do milênio para provar algumas pessoas, e ainda vai ter quem vai seguir Satanás ainda. Para você ver que mesmo num reino tão justo, com a terra cheia da presença do Espírito Santo, a palavra de Deus pregada como nunca antes que vai ser nesse período, e as pessoas não vão conseguir se manter salvas. Porque como que serão salvas no milênio? Uma outra pergunta, como que a pessoa vai ser salva no milênio, irmãos? Como que eu posso, quem entrar para o milênio, aqueles povos naturais? A igreja não, esquece a igreja já está reinando com Cristo, você já vai estar desfrutando. Agora aqueles povos naturais, como que eles vão ser, já que eles foram absorvidos, entraram no milênio, vai nascer outras pessoas no milênio, como que eles vão ter que ser salvos? Como nós somos hoje, crendo em Cristo, obedecendo. Só que quando o diabo for solto lá no final do milênio, muita gente vai desobedecer e eles vão perder a salvação. Vai perder a salvação no milênio? Vai perder a salvação no milênio. E esses que perderão a salvação no milênio, eles vão morrer e vai acontecer o que com eles? Vão comparecer no trono branco para serem julgados e serão lançados no lago de fogo. Haverá salvação num período do milênio? O reino milenial tem como propósito preparar a terra para o estabelecimento do reino eterno. Nesse caso, os povos naturais terão oportunidade de crer em Jesus Cristo, que sempre respeitou as decisões humanas. Pode ver, o milênio não vai ser um reino onde Jesus Cristo vai obrigar as pessoas a crer. Terão o livre-arbítrio, como nós temos hoje. É lógico que Jesus Cristo vai pôr ordem na terra, né? Ele não vai permitir uma guerra contra o reino de Israel. Isso não vai ter mais, nós já falamos sobre isso. Mas também as pessoas não serão obrigadas, tanto é que ele vai permitir Satanás tentar essas pessoas lá no final do milênio. Então, a pessoa decide continuar com Cristo ou não. O reino do milênio, irmãos, haverá uma salvação em massa, né, com a difusão do evangelho, do conhecimento do Senhor. Né, pensa a glória que não será, a palavra vai ser pregada, né, o próprio Jesus vai estar aqui na terra, então vai haver uma salvação em massa também, né, um grande número de pessoas. Já falamos, vai haver pecador no milênio? Já falamos que vai haver pecadores no milênio, sim. A prova disso é que no final do milênio, nós já falamos, Satanás será solto e enganará muitas pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10 diz o seguinte: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Olha só como que vai ser o fim dessas pessoas que vai se juntar com o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago, e aí os demônios, é o fim dos demônios aí também. No final do milênio, agora todos os demônios serão lançados no lago de fogo. Essa aí é a base bíblica, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Onde já está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tem quem acha que o diabo está no inferno governando. Não, o diabo ele vai para o inferno é para sofrer, ele vai para o lago de fogo é para sofrer, será atormentado de dia e de noite. Lá ele não vai ficar com um garfinho, como todo mundo imaginando, espetando um ou outro, não. Lá ele vai estar em tormento. Qual o propósito de Satanás ser solto no final do milênio, irmãos? Hoje nós não somos tentados, hoje nós não somos provados. Deus não permite isso vir sobre nós. Então, Deus também vai testar, vai provar o povo do milênio também, né, para ver quem de fato crê e quem não crê em Deus, para ver de fato quem é fiel e quem não é fiel. Então, há um propósito, até o diabo não querendo, ele precisa trabalhar para Deus. Eita, Deus bom! Quem participará dessa rebelião? Logo após o milênio. Na última batalha mundial em apreço, os rebeldes dos 4 cantos da terra, então olha só, povos dos 4 cantos da terra vão se rebelar contra Deus, vão se juntar ao diabo e vai acontecer que vai cair fogo do céu sobre eles e aí vai vir a sentença sobre cada um. O que acontecerá com os rebelados? Já falamos sobre isso. O que acontecerá com o diabo e suas hostes? Também já falamos sobre isso.
Irmãos, eu quero concluir aqui a lição, irmãos. Gostaria eu de continuar falando sobre esse assunto. É um assunto muito vasto. Eu resolvi trabalhar a lição hoje, não lendo a revista, mas tive que correr um pouco. Mas se você ficou com qualquer dúvida, coloca aí no chat. Nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar respondendo todas. Mas eu quero, irmãos, aqui terminar a lição de hoje louvando a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida. Antes de tudo, eu quero convidar você, vai aparecer as ferramentas para você ofertar, para você ajudar esta igreja, ajudar esses ensinamentos a chegarem também em outras pessoas também, com a sua oferta. A sua oferta, ela é um ato missionário. Faz com que o reino de Deus seja propagado sobre a terra, que o evangelho chegue a outras pessoas. E eu quero que você faça isso com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, como você sempre tem feito. Irmãos, chegamos ao fim dessa lição. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar, jovem, você, a Deus, porque Deus nos deu, até aqui podemos dizer, né? Estamos prestes a fechar um ano. Quantas coisas Deus fez até aqui nas nossas vidas. Quero dizer a você, que privilégio, que honra é trabalhar aqui, servir a Deus junto com vocês. Eu já vivi algumas experiências em toda a minha vida, já trabalhei em alguns lugares, mas quero dizer para você quão prazeroso, quão gostoso, quão bom, como eu amo vocês. Vocês não têm noção o quanto eu amo vocês. Eu já propus no meu coração diante de Deus. Eu deixarei me gastar por vocês. E todo o esforço que temos feito até aqui é para fazer vocês serem cada vez mais parecidos com Cristo. Eu não tenho dúvida que Deus tem um projeto grandioso na vida de todos vocês. Muitos desenvolveram muito esse ano. Uns ainda não se atentaram, mas vai avançar. Eu não sei o quanto vocês acreditam em vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu acredito muito em vocês. Acredito primeiro em Deus, porque eu sei que Deus está em vocês. E eu quero pedir isso a vocês. É a minha última aula com vocês. Minha última lição do ano. É minha última lição. Não sabemos os propósitos de Deus para o próximo período. E o que eu peço a vocês, continue amando a Deus de todo o coração de vocês. Continue adorando a Deus com toda intensidade. Busque a santidade acima de todas as coisas. Acreditem firmemente que as promessas de Deus é para a vida de vocês. Eu não sei o quanto vocês acreditam em vocês, mas eu quero dizer para vocês que vocês são mais do que vocês imaginam que são. Deus vai fazer, a minha oração a Deus é para que Deus faça na vida de vocês mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que vocês pensam ou até mesmo imaginam. Deus tem feito, juventude, coisas grandiosas na nossa vida. Se dedique nos estudos, se dedique para as próximas lições, já está quase acabando a revista. Quem não fez o desafio aluno nota 10, olha, faça esse desafio. Para Deus acrescentar mais poder, para Deus nos usar mais, nós vamos ter que se encher do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é gatilhos na nossa vida. Quando você memoriza um versículo, quando você passa a ter um conhecimento de algum assunto, em uma batalha espiritual, em alguma situação difícil da sua vida, aquele gatilho vem, o Espírito Santo traz à memória aquele versículo, traz à memória aquele conhecimento, e isso é o que vai te manter de pé, isso é o que vai fazer você seguir em frente. Eu louvo a Deus. Eu quero dizer para você que
Deus, Ele te chamou para viver coisas maiores. Deus, Ele te chamou para fazer de você um instrumento de poder sobre essa terra. Deus, Ele te levantou nesta geração e te levantou nesse tempo para fazer coisas grandiosas através da sua vida. Talvez você ainda não percebeu isso. Talvez você ainda não se atentou para isso. E eu quero me prender a isso nesse momento. Dizer que Deus, Ele não vai começar a fazer aquilo que Ele quer fazer através desse último e grande avivamento. Ele já começou a fazer isso aqui no nosso meio. Nós temos vivido coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Busque orar mais, lança desafio maior de oração, de leitura da Bíblia. Ame a Deus de todo o seu coração. Vamos estar unidos, vigilantes. Vamos estar juntos. Principalmente, irmãos, vamos amar uns aos outros. Acima, o apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tivesse amor, nada eu seria. Vamos amar aquele que é mais fraco. O que é mais fraco ama o que é mais forte. Vamos amar aquele que Deus já deu mais. Vamos amar aquele que vai receber. Vamos amar uns aos outros. Mas vamos amar Deus acima de todas as coisas. Vamos amar uns aos outros. Vamos viver em amor. Se nós não amarmos, a Bíblia diz, se nós não amarmos o nosso irmão, nós ainda não nascemos. Então, irmãos, vivamos em amor. Deus abençoe sua vida. Minha última lição, eu quero agradecer aqui os meus pastores, a confiança desse ano, agradecer os meus superintendentes, tanto nos abençoou, a dedicação, o amor de vocês. Quero agradecer, juventude, a paciência de vocês. E é uma alegria enorme servir a Deus ao lado de vocês. Eu vou ver Deus fazendo coisas. Se eu estiver, Deus permitiu eu estar com vocês no próximo ano, eu vou ver Deus fazendo coisas grandiosas através da vida de vocês. Mas se eu também não estiver, se Deus tiver outros propósitos, eu vou ouvir das coisas extraordinárias, que eu vou sempre me lembrar de vocês e sempre vou querer saber a respeito dos grandes feitos que Deus fará através da vida de vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E eu quero dizer para vocês, Deus chamou você para viver coisas maiores. Quero agradecer a minha líder também, irmã Cristina também, a confiança, como que eu tenho crescido com você. Quero agradecer aos outros professores também, como que eu tenho crescido com cada um de vocês. Cada lição eu sou edificado com o conhecimento de vocês, com a forma que Deus usa vocês. Deus abençoe todos. Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso. Quantas experiências, Deus, extraordinárias nós temos vivido com o Senhor esse ano. Meu Deus amado, aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem desceu ao nosso coração, nós já temos vivido essas coisas. Meu Deus, eu quero, Deus amado, te agradecer porque eu sei que o Senhor preparou coisas maiores para essa juventude. Meu Deus amado, que o Senhor entregue a cada um e use cada um poderosamente, que o Senhor abra os olhos deles para que eles saibam e vejam o quanto são amados pelo Senhor. O Senhor os amou, Deus, a ponto de entregar seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um deles. Que eles te adorem, Deus, que eles te glorifiquem, meu Deus, em todas as coisas. Meu Deus, obrigado, meu Deus amado, por todos esses jovens. Meu Deus, que eles cresçam de tal forma, meu Deus amado, que abale o inferno. Meu Deus amado, e que em todos os cantos dessa nação, meu Deus amado, haja, meu Deus amado, obras feitas pelo Senhor através da vida deles. Eu amo o Senhor, eu amo a Ti, Jesus Cristo, eu amo a Ti, Espírito Santo, eu amo a Sua palavra, eu amo essa juventude. Por amar essa juventude eu peço, guarde-os e os livre do mal, os abençoe em todas as coisas, continue cuidando deles, meu Paizinho, em nome de Jesus que eu oro, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.